Aí, galera. Tá aí, ó. Vocês falam, vira chopeira, tá na hora de virar chopeira aí, ó. Ela é assim, ó, vira chopeira. Mas não vou virar é mesmo, porque isso aqui é a maior verdade do mundo. O Clube Atlético Mineiro obriga a gente a beber e agora tá me obrigando a tomar remédio pra dormir. Ontem tive que tomar remédio pra dormir, porque o sono não vinha de jeito nenhum. Chateado, puto, revoltado, entendeu? Mas vamos lá, gente. Mais um Bastidores de Vestiário. Lucas Tanaka na área. Mais um vídeo no canal. Peço para você deixar o seu like, se inscreva, tá? Ajude a gente aí. Seja membro para ter acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp, tá? Vem fazer parte desse grupo exclusivo de WhatsApp. Grupo de Cartola, quarta-feira tem rodada. Tem aí também link no comentário fixado. Tá, gente? Aí, ó. Ó, eu colocando até o patrocinador errado. Olha aqui, galera. Camisa Raiz Story. Independente de qualquer coisa, tá? Ninguém é maior do que o Galo. Ninguém. Independente de qualquer situação, ninguém é maior do que o Galo. Camisa Raiz Story, dá uma moral lá, tá? Link na descrição do vídeo, link no comentário fixado. Clicou, escolheu as estampas, na hora de comprar, no carrinho de compra, tá lá. Cupom desconto Tanaka, você ter acesso a um desconto especial, então não dá bobeira. Camisa Raiz Story, galera. Gente, ai ai. Ai, mais um, né, gente? Vocês me desculpem aí a voz um pouco ruim, essa cara aqui de poucos amigos, não dormi nada, dormi mal, dormi chateado, tomei remédio pra dormir. Agora é 9 de março, hoje é 9 de março, agora são 8 horas da manhã. Tô praticamente virado, passei a noite praticamente em claro. Ô, gente, nós sabíamos que uma hora iria acontecer, né? Não tem como a gente ganhar 7, 8, 9, 10, 20 mineiros de forma consecutiva. Uma hora a gente perdeu o título pro Cruzeiro ou pra qualquer outro clube. Provavelmente o Cruzeiro, porque o Campeonato Mineiro não sai disso, né? É Galo e Cruzeiro e assim é que acontece. A gente sabia que isso ia acontecer. Já tava já preparando para uma hora a barreira ser quebrada, né? A sequência ser quebrada. O problema é a forma que perde, cara. O problema é a forma que perde. Então, assim, começar sobre o jogo, a gente sempre fala aqui da escalação e tal, aí já começa já tomando a primeira porrada e quando a informação chega, eu consigo duvidar da minha fonte, cara. Eu cheguei a duvidar da fonte quando as informações chegaram. Quem acompanhou o pré-jogo aqui ontem viu. Nós falamos, a gente falando aqui, eu passando para vocês as informações do Preciado com o Natanael, que tinha essa possibilidade do Natanael começar, do Bernard com o Scarpa, eu já fico louco quando me colocam uma situação dessa. Falamos do Cissé, do Maicon fora, né? Estávamos aí com a informação do Maicon, mas a gente segura para também, né? Não soltar aí armas, né? Para o adversário. Enfim, soltamos em cima da hora. Falamos, né? Aí Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo volta na zaga. E na minha opinião, muito simples. O jogo aéreo do Cruzeiro é forte. O Júnior Alonso é fraquíssimo, entendeu? O Júnior Alonso é fraquíssimo em bola aérea, então para mim tá mais do que explicado. O Vitor Hugo titular ontem, muito melhor no jogo aéreo do que o Alonso. E o rival nosso tem uma potencialidade no jogo aéreo, né? Renan Lodge, Alan Frank, Cissé no Maicon, Bernard, Jesus toma conta, Vitor Hugo, Dudu e Hulk. Esse foi o time, essa foi a escalação. Vamos começar do começo. Gente, durante a semana eu trouxe para vocês, estamos perdendo nas arquibancadas. O Cruzeiro vendeu de 2 a 3 mil ingressos. Trouxe isso para vocês com exclusividade. Ninguém da imprensa trouxe isso. A gente conseguiu apurar juntamente com a pessoa ligada à FMF. Falei, ó, saiba quem vendeu mais ingressos. A torcida de lá comprou mais. De 2 a 3. E ontem foi nítido. Por mais que ninguém mostrou a parcial em números, é só botar a câmera ali que você vê que tinha um espaço vazio da torcida do Galo e a torcida do Cruzeiro estava completa lá, né? Então já começamos perdendo o jogo na arquibancada. E apurando notícias, gente, eu apuro muita coisa do lado de lá, principalmente quando é clássico, eu tenho acesso a contatos lá dentro e tal, consigo ter informação bastante.
eu fui comentar com algumas pessoas de intimidade minha. E vou citar um aqui que muita gente conhece, né? Amigo nosso aí também, nessa jornada aí de falar de galo na internet. Jornalista Breno Galante. Falei com ele ontem de manhã. Eu falei, ô Breno, não tô com um pressentimento bom não. Pelo tudo que eu tô apurando aqui, tô zero confiante. Se ele quiser depois ele pode confirmar aí. Mas eu falei com o Breno ontem, falei com outras pessoas também, mas eu tô citando o Breno porque o Breno é uma pessoa, né, que tá com a gente aqui nesse meio, então vocês devem conhecer. Outras pessoas foram amigos pessoais, falei, ó, falei com minha esposa, e aí fica nessa, sabe? É, ontem, eu não tive ontem, tá? Quem acompanhou nas redes sociais, eu fiquei lá no Rio de Janeiro essa semana, fui aproveitar a folga do Galo no meio da semana, fui pro Rio, pertinho aqui de casa. E aí, a minha esposa estava mais animada em ir no jogo do que eu. Ela vinha toda hora, não vão no jogo ou não vão? Ô, gente, eu falo com vocês, não é preço de ingresso. O problema da torcida do Galo não está sendo preço de ingresso, muito pelo contrário. Eu me vi no exemplo claro de que eu, em momento algum, eu estive confiante, à vontade, incentivado, motivado para ir no jogo. Eu não sei o que está acontecendo nem comigo. Menos atleticano, modinha, sofá, nada disso. Se eu contar pra vocês as coisas que eu já fiz por causa de Galo, o que eu já deixei de fazer, oportunidades que eu já perdi por conta de jogo de Galo, por conta de Galo, desculpem, briga, discussões que eu já tive por causa de Galo, não é briga de porrada não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vamos falar disso também. Mas eu não tô à vontade de ir pro estádio. Eu não tô feliz indo no estádio, eu não tô bem, sabe? Isso é coisa minha. Respeitem também. Então você não é atleticano, você só vai na boa. Que isso, gente? Eu comecei a ver Galo em 2006. Entendeu? Primeira vez que eu me entendo por gente lúcida, entendendo o que é uma bola em campo, com os jogadores correndo, 2006. Eu roí um osso aí, meu amigo. Que Deus me livre. Então não tem essa não. Só que eu ia muito mais feliz pro estádio. Eu ia muito mais feliz pro estádio, animado, motivado. Quando eu ia ver Marquinhos Cambalhota. Quando eu ia ver Thiago Feltre, Bilu, entendeu? Edson no gol. Quando eu ia ver essa turma, o Elton Felipe na zaga dando carrinho, a gente vibrava no Mineirão como se fosse uma coisa mais linda do mundo. O Elton Felipe, zagueiro. Dava até arrepia, gente. O Elton Felipe, zagueiro, dava carrinho, a gente ficava louco no estádio. Gritava, ficava aquela coisa toda. Muito mais feliz do que pra ver essa turma aí hoje. Entendeu? Então eu me senti assim, dentro de um exemplo onde a minha companheira me chamando o tempo inteiro durante a semana pra ir no jogo, eu não quis ir. Nem por causa de preço de ingresso, não. Eu simplesmente não quis ir. Porque eu não me sinto representado hoje por as pessoas que estão à frente do clube. Entendeu? Eu não tenho felicidade, motivação, vontade, interesse de ir pro estádio. Se for pegar nos 2 últimos anos, dá pra contar no dedo. Fui na final do Paraguai, mas é outra parada. Primeira vez que eu saí do Brasil, nunca tinha ido fora do Brasil, achei uma experiência foda, entendeu? É outra parada, final em outro país e tal. Aí é a resenha que tem lá no Paraguai, quem foi sabe, mais de 20 e tantos mil atleticanos. É outra parada, gente. E mais uma vergonha, né? Mas enfim, então... E eu conversando com algumas pessoas, vendo como é que estavam os bastidores de lá e os bastidores de cá. Gente, o Cássio, eu tinha essa informação, o Galo tinha essa informação, e eu comentei com algumas pessoas, falei durante várias lives aqui com vocês no nosso pré-jogo, entendeu? Nos nossos pré-jogos, que o Cássio ia pro jogo e ia pro sacrifício. Gente, o Cássio ontem, vocês não viram não, porque estava na televisão, ele tampou direitinho. Mas procurem saber, peguem um replay do jogo, dá um zoom. O Cássio, isso é informação, isso não é palpite, isso é bastidor que eu tô trazendo para vocês. Cássio, ele tava com a proteção no joelho. O Cássio tava mancando. O Cássio estava 100% no esforço. Cássio, se fosse um jogo comum, um jogo, por exemplo, agora, comum que eu falo de Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas para você recuperar. Não é mata-mata, não é jogo único, não é final. Cássio não estaria em campo. O Gerson, que deu assistência, que o Bernard não soube marcar, não estaria em campo.
O Cruzeiro foi com 2 atletas no sacrifício, correndo o risco de piorar a situação deles e dificultar eles na temporada. E ainda o Cruzeiro vai jogar Libertadores, hein? Gente, os caras fizeram um esforço para colocar o Cássio e o Gerson em campo, sem condições ideais de partida. Procurem saber se o Cássio não estava com a proteção no joelho e não estava mancando. Você que estava no Mineirão, você não reparou o Cássio mancando por diversas oportunidades, não? Quantos tiros de meta o Cássio bateu? Quantos chutões o Cássio deu? Procurem aí, comparem o Cássio e o Everson. Quantos deram mais chutões, tiro de meta? Nitidamente evitando o chute, evitando esticar a perna. Ele estava com estiramento no joelho. Foi pro jogo. Quantos chutes o Atlético Galo deu ao gol do Cássio? 0. E aí? Aí, a gente apurando as coisas, tudo que chegava pra mim, tudo que chegava pra mim, o lado de lá muito mais motivado que o lado de cá. Tudo. Torcida, diretoria, jogadores, comissão técnica, tudo. Tudo do lado de lá me passava mais motivação, vontade em relação ao nosso lado. Falei, gente do céu, os caras estão tratando como uma final. Se o Galo não jogar bola, não vai. Se não ter força, não vai. Eles vão ganhar na vontade, na qualidade, nunca. O time deles é horroroso. Vamos falar disso também. Mas na vontade, esses caras vão levar esse título aqui. Da gente. E perder um título de Campeonato Mineiro na vontade é o que eu falo. Sabia que uma hora a gente ia perder. Mas perder da forma que foi, com o adversário não fazendo nada, entendeu? Então, assim, aí eu pude comentar com algumas pessoas e comentei com o Breno ontem também. Eu falei, ó, meu irmão, pra mim vai ser surpresa se a gente for campeão aqui, porque pelo que eu tô tendo de informação, assim, a gente vê até a questão da torcida. Eu falo que o nosso problema não é preço de ingresso. Os caras foram lá, 3h30, num sábado, lotaram a toca, fizeram uma festa. Lá de cá, nenhuma movimentação em relação a isso. Entendeu? E eu entrei em contato com algumas pessoas de torcida organizada na sexta e no sábado, perguntando se o Galo, as torcidas iriam fazer algum ato de manifestação de apoio na cidade do Galo. Algumas pessoas não responderam, outras pessoas não souberam responder e outras pessoas falaram que não ia ter nada. E justamente foi o que aconteceu. Não teve nada, mas não é por causa disso, não. Isso é uma pontinha, isso é só para explicar um contexto, como é que está o clube hoje. Entendeu? Como é que está o clube hoje? Então a gente viu um lado de lá, a torcida enchendo o estádio, indo lá no CT, levando os caras, levantando a moral, internamente no clube, fazendo trabalho intensivo para os atletas estarem na final, e do lado de cá, nem a nossa carga, a gente não conseguiu colocar 27 mil no Mineirão, entendeu? E não é preço de ingresso, a torcida não tá animada, eu dei o meu exemplo aqui para vocês, como eu, tenho certeza que muitos estão assim também, entendeu? A torcida não foi lá fazer a sua manifestação, né? Porque a torcida também essa é a sinergia SAF torcida do Clube Atlético Mineiro. É essa sinergia hoje, entendeu? Então, gente, a gente já foi perdendo o clássico durante a semana. Nós fomos perdendo o clássico durante a semana, entendeu? Dentro das 4 linhas foi só reflexo do que vem acontecendo, o que aconteceu durante a semana, tá? Então, assim, sobre o jogo, gente, eu não quero falar do jogo, cara. Vocês vão me desculpar. Eu anotei aqui, ó, Cruzeiro melhor no início do jogo, o Galo aos 8 minutos chega com um chute do Renan Lodge, Kaique amarelado aos 9, CC sai lesionado aos 14, 25 minutos nada acontece, um jogo horroroso, 30 minutos o Kaique faz outra falta e poderia ter sido expulso, o juiz arregou, mas eu não vou ficar aqui chorando a arbitragem um jogo que o meu time deu 0 finalizações a gol. Não vou, não contem comigo para ficar falando, berrando, chorando arbitragem em uma partida que o meu time também não fez por merecer em nada, entendeu? Era para ser expulso, foi uma vergonha, foi um vexame, foi um absurdo que o juiz fez ontem, o Kaique, mas é isso, não merece mais do que 40 segundos desse vídeo aqui, acabou, já não falo mais de arbitragem, mas foi uma vergonha, mas esse time não me condiciona a ficar aqui chorando arbitragem, entendeu? 35 minutos do primeiro tempo, não acontece nada, um jogo horroroso, 2 times péssimos com a bola, sem saber o que fazer, os 2 goleiros assistindo a partida, entendeu? Primeiro tempo ruim dos 2 times, eu ainda, por incrível que pareça, eu ainda achei que o Galo foi um pouquinho melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo, por incrível que pareça, tá?
Mas eu não vou ficar falando de jogo, gente. Tem aqui o segundo tempo que eu falo e tal. Eu não quero ficar falando de jogo porque não teve nada. Foi uma pelada. Foi um jogo horroroso. Um dos piores clássicos que eu já assisti, tá? Eu não lembro de um clássico tão ruim quanto este. Se eu puxar na memória, eu não consigo lembrar. Eu tenho que ficar aqui analisando, tá? Agora vamos falar um pouquinho de algumas coisas que eu separei aqui. A escalação, gente. Como que não tem ninguém no clube? Assim, será que não tem ninguém no clube? O seu Lucas Gonçalves, que está aqui há não sei quantos anos, a comissão técnica total permanente. Pô, meu amigo, uma semana de treinamento livre para entrar com Bernard titular em março de 2026, não tem ninguém lá dentro. Será que não fala, seu Barba? Faz favor, vem comigo aqui que eu vou te levar no lugar. Senta nessa cadeirinha aqui, vou ligar esse notebook aqui e vou te mostrar o Bernard no Galo neste 1 ano e meio que ele está aqui. Vou te mostrar o Bernard no Galo. Ele tem X partidas. O Bernard, gente, ele não tem 0,15. Isso é informação, isso é dados, estatística. O Bernard ele não tem 0,15% de participação em gols. Se eu não me engano, acho que é 0,12%. A cada 10 jogos ele tem uma participação em gol. Estamos falando de um meio atacante, ganha R$1 milhão por mês. Será que não tem ninguém no clube que não chamou o Barba e falou, seu Barba, senta aqui. Vem cá. Deixa eu te mostrar o Bernard neste 1 ano e meio, quase 2 anos de clube. É esse aqui que você quer que vai ser titular contra o Cruzeiro? É esse que eu tô te mostrando no vídeo aí, o Bernard. É esse aí que você quer jogar titular com o Bernard. Ah, não, mas eu tenho o Igor Gomes. Ah, Igor Gomes? Não, vem cá. Pera aí. Agora eu tenho que trazer 2 notebooks. Olha esse aqui e esse aqui. Olha aqui, ó. Igor Gomes foi pedido o Kudê. Você conhece o Kudê, ô Barba? Ah, conhece? Pois é. Ele que pediu o Igor Gomes. Depois do Kudê, passou aqui uns 4 técnicos. Você sabe com quantos técnicos o Igor Gomes foi titular, Barba? Ele? Quantos? Nenhum. O Igor Gomes tá aqui. Tem 4, 5, 6 anos. Não sei nem quantos anos que esse cara tá aqui. É com esse aí que eu tô te mostrando que você também pensa em colocar no jogo? É sua carta na manga? Então, gente, uma comissão técnica fixa, será que não tem ninguém para avisar pro Barba? Que tá chegando agora, coitado. Tá vendo a cilada que ele tá se metendo? Não tem ninguém. Ô, gente, é brincadeira começar um jogo titular com o Bernard. Aí vamos mais. Aí beleza, Bernard. Natanael e Preciado. Tanto faz, tanto fez. E fazer justiça. Natanael fez um bom jogo. Foi um dos melhores ou menos pior. O Natanael ontem foi um dos menos piores. Não existe melhor em campo ontem. Existe o menos pior. E o Natanael, justiça seja feita, honestidade aqui, coerência. O Natanael foi o menos pior do Galo ontem. Forçou pra cima do Kaique, botou o Kaique no bolso. Não fosse o juiz, teria expulsado o Kaique, não passou nada dele ali. Ah, mas o gol foi do lado dele. O gol foi no Bernard, meu amigo. Vê o replay dessa... O gol foi no Bernard, entendeu? No Bernard. A murrinha do Bernard. Então, assim... Então, não tem ninguém pra falar sobre o Bernard, sabe? Eu não consigo entender. Aí você me entra com o Franco de primeiro volante, né? Um absurdo. Um absurdo. Final da Sul-Americana ano passado. A gente foi com o Franco, improvisado, de primeiro volante, no sacrifício. A gente ficou o Paraguai inteirinho querendo saber se o Franco ia pro jogo. O Alan Franco, gente, jogador médio para baixo. Nota 6, 5,5. O Alan Franco. Alan Franco. Final da Sul-Americana, Alan Franco titular, primeiro volante. Final do Mineiro, Alan Franco titular, primeiro volante. Mudou o quê? Uma janela de transferência inteira que ainda está aberta, grande, longa. Nós seguimos com o Alan Franco de primeiro volante improvisado. E se não fosse ele, seria o Maicon, que não é primeiro volante, improvisado. Que janela foi essa? Cadê o primeiro volante desse time? Como que um clube de futebol do tamanho do Galo, com o orçamento do Galo, não traz um primeiro volante? Aí Tomás Pérez... Ô, gente, vocês acham se o Pérez fosse bom de bola? Bom, cara bom, chega e joga.
titular absoluto. Cara, você viu a contratação que o Galo fez? Tomás Pérez. Você acha que se esse cara fosse bom, ele ia ser reserva ontem? Pro Franco, pro Cissé, pro Maicon, pro Igor Gomes? Vocês acham que ele ia ser reserva de todo mundo? Ah, não tá pronto. Não tá pronto porque não vai estar pronto nunca, gente. Pelo amor de Deus, o cara tá aqui tem um mês. Eu não tinha condição de jogar ontem. Tá treinando todo dia. Entendeu? Então, meu amigo, quando eles me contratam um Tomás Pérez do Porto B, depois de ficar desde janeiro do ano passado, que foi quando o Batalha foi embora sem primeiro volante, não vou nem falar o Otávio, porque o Otávio já saiu, em baixa. A gente tem que falar em janeiro que foi embora o Batalha. É um absurdo você gastar 7 milhões em Cassierra, 7 milhões em Elaminda, 4 milhões em Preciado, 3 milhões no Vitor Hugo, ou seja, mais de 20 milhões de euros gastos. E ainda tem as metas, que sabe lá Deus se esses caras vão bater do jeito que tá jogando aí. E não contratar um primeiro volante. Ah, vai lá e renova com o Vitor Hugo, do Bahia. Renova com ele, 34 anos, encerra a carreira aqui, vamos no caminho mais fácil, já tá aqui mesmo, já tá ambientado, conhece o clube, renova com o Vitor Hugo, vão trazer zagueiro não. Ah não, o Lomônaco tá caro, não. Que isso, mexer com o Lomônaco nada, tá caro. Vamos renovar com o Vitor Hugo. O Ivan Romão que eles contrataram, nem relacionado foi ontem. Olha a zaga aí, gente. Aí você traz essa turma toda, paga, dinheiro tem, hein? Não me vem com papo que não tem dinheiro. Tem dinheiro sim. É Minda, Cassierra, é Preciado, é Vitor Hugo. Dinheiro tem, mas não sabe gastar. Você não trazer um primeiro volante. Ô, gente, um time que tem uma zaga individualmente fraca, que a nossa zaga individualmente é fraca. Um time que não tem primeiro volante e um time que não tem um meia que faz ligação, defesa e ataque, esse time não vai ganhar nada, esse time vai passar aperto. Você não tem uma zaga boa, não tem um primeiro volante bom e não tem um meia. Você não tem a defesa, você não tem a base, que é o volante, que faz a transição, liga, faz o ligamento da defesa e o ataque, e você não tem um meia bom que vai entregar a bola para seus atacantes, entendeu? O Scarpa não engrena, porque também não joga, não bota Scarpa para jogar. Joga um jogo, não joga outro, joga um jogo, ninguém entende o que acontece, entendeu? Falei ontem com o pessoal do Scarpa, me falaram que da parte deles não tem problema nenhum, é a opção do técnico, né? Então o time não tem zaga, não tem individual na zaga, o time não tem um primeiro volante, o time não tem um meia. Como é que a bola vai chegar? Aí a gente vai ver o nosso ataque. O nosso ataque é o Hulk, com quase 40 anos, aposentando, já no final da carreira. Que o Galo, que ninguém vai admitir para vocês, não queria permanência. Não queria. Os donos não queriam a permanência do Hulk. Mas ficou aí, né? Aí a gente tem um Dudu, que também joga um jogo bem, some, joga nada, fica nessa também, sabe? Já tá ali nos finalmente, tem o Hulk nos finalmente, sabe? Tem o Minda que não mostra nada também, entra, arruma uma correria danada, sabe? Cassierra também não tem oportunidade, mas também, sabe? Não passa aquela confiança. Hoje eu não consigo acreditar que Minda e Cassierra vai virar, vai ser jogador pica. Não consigo, cara, não consigo. Eu sei que tá cedo, sei de tudo isso, que tem que ter mais oportunidade, mas o que eu vi até agora, o que eu tenho de informação, é só parada que só desanima a gente, cara. Então, um ataque ruim individualmente, um ataque com jogadores que já estão ladeira abaixo, já nos finalmente da carreira, uma defesa fraca individual, um time que não tem primeiro volante, um meio-campo que não engrena, que não engata, que não dá liga, que não tem sequência, que não pega confiança. A gente vai pra onde com esse time aí, gente? Então, cara, essa parada aí que eu cheguei até o final, mas eu comecei falando do primeiro volante, um absurdo. Aí, olha a coluna de férias, hein? O Tomás Pérez é relacionado e não joga. Por que trouxe o Tomás Pérez? A gente precisando de uma solução para agora, eles me contratam uma promessa, uma aposta, uma incógnita que tá aí e quando todo mundo machuca, todo mundo tá ali, o cara não entra. Aí você tem o Patrick, volante, que veio do Palmeiras e ninguém fala nada, é relacionado, não é.
não é relacionado, ninguém quer saber, ninguém pergunta, ninguém dá cara a tapa, ninguém explica a situação. Tem o Izep, que tá aí também, não é relacionado, não é relacionado, e ninguém quer saber, entendeu? O Júnior Santos foi embora, mas era a mesma coisa, também não era relacionado, 1,5 milhão por mês. Aí o cara sai do clube, com contrato no clube, e faz gracinha com a cara do torcedor na internet. Posta um ampulheta e um foguinho. Opa, tô quase chegando no Botafogo. Ampulheta e foguinho. Posta a foto dele comemorando a Libertadores que ele ganhou em cima da gente. Um mínimo de decência, de ética, de noção básica. Zero bom senso, passou longe, né? Então, tem contrato com a gente ainda, hein? O Júnior Santos tem contrato, ele é jogador do Galo, ele tá pisando e dando tapa na cara do atleticano na rede social. E não tem ninguém no clube para chegar lá e botar o pau na mesa e resolver essa situação. Então, jogador é relacionado, não é e não faz diferença nenhuma e fica aí onerando folha e ninguém quer saber, é uma colônia de férias, entendeu? Jogador que tava aqui sai cuspindo e dando tapa na cara do torcedor, né? Esnobando a instituição, brincando com a instituição, apaga foto, para de seguir, posta foto com a taça que ganhou em cima da gente, esnobando a gente, e não acontece nada. E tem contrato com a gente, entendeu? Não tem ninguém dentro do clube para chegar nesses caras e falar: e aí, meu amigo, o que é isso que vocês estão fazendo aqui? Entendeu? Então, assim, é complicado, gente. Aí, sobre o técnico ontem, coitado, ele fez tudo de errado, ele treinou mal, porque o time que entrou em campo ontem, muito mal treinado, espaçado, jogadores sem saber o que fazer com a bola, um amontoado de jogador em campo, o time fez uma das piores, se não a pior partida do ano, conseguiu piorar o que já estava ruim. Então ele treinou mal, ele escalou mal, ele mexeu mal, ele não teve leitura de jogo. Então o Barba ontem merece críticas também. Mas isso aqui tá longe de falar que ele é o maior culpado, que ele tem que sair, que ele não vale nada, que não é isso. Mas parece também que agora para algumas pessoas é proibido também criticar, né? Eu estou criticando, fazendo crítica ponderada e construtiva a respeito do que eu vi do técnico ontem, apenas isso. Os maiores culpados a gente sabe quem que é, tá lá em cima, os maiores culpados. Mas ontem o Barba foi ridículo. Ridículo. Ele entrar com o Bernard, ele voltar com o mesmo time, ele colocar o Igor Gomes. Ô, gente, o Galo, pelo que parece, desde o início, me deu a impressão que o Galo jogava pelo empate. Em momento algum, eu senti o Galo com fome, com vontade de ganhar. A partir do momento que ele volta com o Scarpa, que ele volta com o mesmo time, não coloca o Scarpa, e fica por um tempo sem mexer, para mim assumiu. O time hoje entrou para ir para os pênaltis para tentar o Everson salvar e carregar esses caras de novo, né? O mesmo Everson que carregou lá contra o Bucaramanga, contra o América e tantos outros jogos que salvou a gente, o Everson, né? Então assim, aí você se propõe a ter um jogo reativo. Aí você tem Dudu para puxar contra-ataque, Hulk, Vitor Hugo, Bernard, e quer ser reativo. Aí você tinha o Cissé, que teve até antes de sair, teve algumas jogadas lá no ataque muito veloz, passava, pedia a bola, ia, fazia a defesa, o ataque, box to box, né? Aquele cara que pisa em todas as áreas. Aí o Cissé machuca, você coloca o Igor Gomes, trava todos os contra-ataques do time. Gente, o Igor Gomes matou todos os contra-ataques. Pensamento lento, tomada de decisão lenta. Ele matava todos os contra-ataques. Então, o Barba tá chegando agora. Tem que ter alguém para auxiliar o Barba aí, gente. O que foi isso? Bernard, Igor Gomes, as substituições, matou o time. Você tem um time reativo com jogadores lentos, não tem característica nenhuma. Na hora que saiu o Cissé, acabou. Saiu o Cissé, entrou Igor Gomes, aí virou a Tartaruga Futebol Clube. Dudu, Vitor Hugo, Hulk, Bernard, Igor Gomes, que isso? Que time lento para puxar contra-ataque. Uma leitura péssima do Barba. E vou parar por aqui, porque senão a turma já vai começar achando que lá, Tanaka já tá pegando o pé do Barba. Não, gente, mas é uma crítica que a gente tem que fazer. Foi mal. Se foi mal, merece crítica. Se foi bem, merece elogio. Quantas vezes eu falei mal do Natanael aqui já? Hoje eu elogiei a partida do Natanael. É isso. A gente não pode tapar o sol, tapar os olhos tapar o sol com a peneira, não, ué. Entendeu? Tem que falar o que tá acontecendo, ué. Ontem o Barba foi mal. Muito mal. Só que aí, agora vamos lá, hein? O Barba foi a consequência. Mas qual que é a causa do problema? Que é o mais importante.
Você tá doente, você vai tomar um remédio para curar a doença. Você não vai tomar um remédio para aliviar a dor. Se você aliviar a dor, você não vai acabar com o seu problema. Enquanto você não resolver o problema e tratar na raiz, tratar no caule ali, no problema mesmo, você não vai resolver. Eu tô tendo dor de cabeça um mês direto. Eu só vou lá e tomo um dipirona. Mas não, tem que ver de onde está vindo a minha dor de cabeça. Porque não adianta. Aí, gente, o Barba ter Igor Gomes e Bernard para escalar, aquela velha frase do Luxemburgo, né? Quando você tem jogadores ruins no elenco, uma hora você vai utilizar. E se em março de 2026 a gente tem Bernard e Igor Gomes para escalar, Tomás Pérez, né? E aí? E aí, meu amigo? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a situação? Um Alan Franco de novo, improvisado de novo em mais uma final. Bernard, Igor Gomes, sabe? Aí traz esse Tomás Pérez aí. E aí, meu amigo? O problema principal tá aí. O Barba escalou porque ele tinha isso aí para escalar e errou. Mas se ele tinha isso para escalar, é porque montaram um elenco, né? É um elenco mal montado, desequilibrado, né? É isso, não tem mistério não, gente. Então, assim, tô fazendo as minhas críticas ao Barba, mas eu reconheço que o maior culpado tá longe de ser ele. Ou vocês vão queimar mais um técnico, né? E outra, se o Barba der errado, a culpa não é do Barba, não. A culpa é de quem trouxe. Vocês estão entendendo? Se o Minda der errado, a culpa é de quem trouxe. Se o Cassierra deu errado, a culpa é de quem trouxe. Se o Tomás Pérez der errado, a culpa é de quem trouxe. Mas quem trouxe, quem contratou esses caras? E aí? Vamos só subir no degrau aqui, ó. O problema vai só, sabe? Mas o maior problema são os donos desse clube, que faz uma gestão pífia, coloca profissionais que não são capacitados para atuar na área que tem que atuar, tá? E a gente fala quanto tempo, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês viram a entrevista do Rubens Menin ontem? Ou do Rafael Menin? Apareceram ontem? Porque quanto à América, o Rubens Menin veio lá em entrevista. Não, porque se a gente ganhar o Hepta é como se fosse um brasileiro. É impressionante como só vem a público e fala besteira. É inacreditável. É botar o microfone na boca, vai sair uma besteira. Não sai nada que presta da boca desse Rubens Menin. Nada. Nada. É só declaração fuleira. Ontem eu nem vi o Rubens Menin. Mas se tivesse ganhado, vocês podem ter certeza. Hoje está um monte de aspas dele aí aberta aí. Então, donos que só aparecem na boa. Os caras só botam a cara pra quando for pra elogiar. Pra falar, comemorar um título, uma classificação. Ontem, quem tinha que ir pra coletiva, ontem, não era o Barba, não. Quem tinha que ir pra coletiva era o Rafael Menin, era o Rubens Menin, era o Paulo Brax. Ô, gente, 4 final seguida. Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Mineiro. 4 finais seguidas. 4 vice-campeonato. Eu falo isso com vocês, quem me acompanha sabe. Esse elenco está enraizando, institucionalizando um cheiro, uma característica de elenco perdedor, acostumado com vice. Esses caras perderam o costume e a vontade de serem campeões. Hoje a gente vai jogar um jogo contra o Cruzeiro, a gente vê o time do Cruzeiro mais motivado que o nosso. Uma final para lá valendo uma final e para nós aqui parece que é mais um jogo. Então, é 4 finais seguidas. Vice-campeão. De novo, vice de novo. Entendeu? Mas os donos só aparecem na boa. Ontem era vocês quem tinham que dar a cara lá na entrevista e dar uma palavra pro torcedor. Tá? Eu não me senti representado por esses caras, entendeu? Eu tô desmotivado para ir no estádio, não tenho vontade nenhuma e não é preço de ingresso, tá? Não é, entendeu? E aí, na hora que os caras tinham que vir a público dar uma satisfação e tal, falar uma parada que seja produtiva, não falam. Não falam. Ou somem, ou quando aparece para falar besteira. Então é isso, gente. Outra coisa também, o Coelho e o Reinier, que foi titular
com barba no primeiro jogo, ontem sequer entrou. Então vocês estão vendo como é que o técnico está perdido? E aí o problema maior está nessa questão de estar sempre trocando, rotacionando técnico. Ninguém para aqui durante 6 meses. Se a gente está com um técnico novo, que não conhece Bernard, Igor Gomes e companhia limitada, que em um jogo escala um time, no outro os caras nem entram em campo, é porque essa gestão não consegue manter um técnico aqui durante 6 meses. É porque, gente, os caras foram numa janela de transferência, contrataram Renan Lodge abaixo fisicamente, contrataram Minda abaixo fisicamente, Preciado abaixo fisicamente, Cassierra, 30 dias com as pernas pro ala na Rússia sem fazer nenhum acompanhamento físico, abaixo fisicamente. Tomás Pérez, agora a desculpa do Tomás Pérez é que ele não tá pronto. Então vamos lá, Tomás Pérez não tá pronto. Os caras me contrataram a janela inteira de jogadores que não estão em condições de jogo. Tirando o Maicon e tirando o Vitor Hugo, nenhuma contratação que nós fizemos está bem ou tecnicamente ou fisicamente. O Renan Lodge começou bem, já esgotou o tanque. Ladeira abaixo. O Renan Lodge está ladeira abaixo. Entendeu? Então, foram na janela, contrataram um punhado de jogador tudo abaixo fisicamente, jogaram na mão do técnico e falaram, se vira com esses caras aí. Entendeu? Então, gente, assim, não tá legal. 3 vitórias nos últimos 15 jogos, 4 vices seguidos, 2 anos brigando para não cair. Sul-Americana, só Deus sabe como é que nós chegou naquela final, sem merecimento nenhum. Um grupo ridículo, classificamos em segundo, Bucaramanga nos pênaltis, Bolívar, gol apagado das luzes. E para coroar e para fechar com chave de ouro, aquele vexame contra o Lanús, né? Então, 2 anos briga para não cair, aí toma um vareio do Cruzeiro na Copa do Brasil, vai para a final Sul-Americana, faz um vexame, mas ninguém sabe como é que chegou lá, faz um Campeonato Mineiro ridículo, abaixo da crítica. Na última rodada, nós fazendo continha na calculadora para ver se a gente ia classificar. Tem 3 jogos contra o América no ano, não ganha nenhum. Tem 15 jogos na temporada, tem 3 vitórias, zona de rebaixamento, 2 pontos em 12 no campeonato, um elenco totalmente desequilibrado, não tem zaga boa, não tem primeiro volante, não tem atacante bom, o time é todo em decadência, jogadores prestes a aposentar, entendeu? Meio-campistas, Igor Gomes, Bernard, sumam, nunca mais vistam essa camisa do Atlético, máximo respeito ao Bernard 2013, mas é isso, nada além disso, não tem que ficar aqui jogando porque é ídolo, não. Sumam do Clube Atlético Mineiro Igor Gomes, Bernard, não joguem mais. Quarta-feira, o torcedor não tem que ver o rosto de vocês na arena. Vocês tinham que poupar o torcedor do Galo de quarta-feira lá na arena para ver a carinha de Bernard e Igor Gomes, entendeu? Então, assim, tudo isso que eu citei aqui, gente, é o que vem acontecendo. Uma temporada pior do que a outra, tá? E apertem os cintos. Apertem os cintos, que essa temporada promete, assim como as demais, tá? Se nada mudar, se continuar essa água de salsicha aí, 3 anos seguidos brigando para não cair e mais um ano sem disputar Libertadores. Viramos SAF para isso aí? Para sair da Libertadores, para brigar para não cair, para definhar o patrimônio do clube, triplicar a dívida, entendeu? É para isso aí que a gente virou SAF, então. É para isso, né? Nem Campeonato Mineiro agora, hein? O único título que nós tínhamos nos últimos 6 anos, porque a gente não ganha nada desde 2021, o único título que tinha era o Mineiro. Agora, nem Mineiro os caras estão ganhando mais. Então, só piora, tá? Desculpem a sessão de descarrego, desculpem os comentários sem uma linha. Cada hora eu fui falando de uma coisa, porque minha cabeça tá bagunçada. Eu não dormi bem essa noite, não fiz pauta. Na verdade, eu fiz aqui, mas eu não quis falar do jogo. Eu anotei um monte de coisa sobre o jogo, taticamente, mas não quis falar disso. Acho que hoje também não é dia de mexer com esse tipo de coisa, sabe? E é isso. E é isso aí. Aí qual que é a próxima cortina de fumaça? Qual que vai ser? O aporte tá chegando. O Fred vai chegar no Galo no meio do ano, o Fred tá aí. Entendeu? Não vamos falar. Vai saltar o que agora? Sobre a briga. Gente, uma vergonha, mais uma. Jogadores que são pais de família, a maioria ali já é pai, tem filho em casa assistindo aquilo ali.
entendeu? E ficam aí pedindo exemplo pra molecada que tá vindo aí. É esse exemplo aí que eles passam. Eu não quero saber quem bateu, quem apanhou, quem não apanhou, quem não bateu. Ó, tô pouco me lixando, uma vergonha, uma bobeira aquilo ali, uma palhaçada, entendeu? O problema é, depois daquela confusão, pelo menos aqui na minha bolha, nos meus grupos de WhatsApp, tá todo mundo falando da briga. Tá todo mundo aqui postando videozinho, porque o Lianco bateu, o Lianco apanhou, porque o fulano bateu, o ciclano tomou um socaço, tomou um jab. Tá todo mundo falando de briga. Mas ninguém fala da zaga que tá uma porcaria, do primeiro volante que não tem há anos, de um atacante bala que não tem. Ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Entendeu? De mais um ano brigando pra não cair, de um barco à deriva, de um clube que os donos só aparecem na boa. Ninguém fala, mas tá todo mundo postando videozinho e fotinha da briga. É isso aí. É isso aí. Vamos falar de briga. Vamos ficar falando a semana inteira de briga. Quarta-feira, toma mais uma do Inter em casa. Mas vamos preocupar com a briga. Não, porque o Lianco bateu. O Lianco é o cara. O Lianco com um problema no pé. 5 meses recebendo o clube no departamento médico, fazendo tratamento, lesão gravíssima. O Lianco tava lá. E aí? E se toma lenhada no tendão e rebenta o tendão de Aquiles de novo? E aí? Fica mais um ano parado aí? Recebendo pelo clube? E aí? Então, gente, assim... Enfim, eu vou nessa. 41 minutos. Desculpa aí, galera. Tamo junto. Forte abraço. Não tá fácil. Não tá fácil. O Galo acaba com a gente, né? Mas é isso. Quarta-feira é jogo dos desesperados, né? Não sei pra qual clima vai estar pior. Se é pro Inter, que tomou uma sapatada do Grêmio, ou pro Galo, que já vem numa sequência péssima aí nos últimos anos. Quarta-feira tem Inter e Galo, Galo e Inter na arena. Eu faço ideia o clima que vai estar na arena nesse jogo. Mas é isso, hein, galera? É preço do ingresso. O problema é preço do ingresso. A arena vai estar vazia por causa do preço do ingresso. Pra botar esse ingresso a R$10, que essa arena não vai dar 20 mil pessoas na arena lá. Galera, eu fui. Forte abraço. Hoje tem live mais tarde, 6h30. Conto com a audiência de vocês. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, eu fui.